Vamos corrigir a lista de atividades de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Foi a última lista que foi apresentada sobre esse tema. Então, vocês deverão assistir ao vídeo da aula e também passar no caderno sobre essa lista, certo? Então, aqui é o primeiro exercício. Ele fala que em uma prova um candidato acertou 12 questões e com esse acerto ganhou 39 pontos. A pergunta é, se o candidato obteve 52 pontos, qual o total de acertos? Então, nós separamos aqui, olha, questões e pontos, né, em duas colunas. Então, sabemos que 12 questões são 39 pontos. Agora, para um aumento de 52 pontos, eu tenho que aumentar o número de questões. Então, aumenta pontos, aumenta questões. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, como eu resolvo? Montando aqui as frações, olha, as proporções, né? 12 sobre x, 39 sobre 52. Então, eu multiplico em x aqui, né? 12 vezes 52, x vezes 39. Então, eu multiplico o que nós falamos cruzado, porque é diretamente proporcional. Então, 39 vezes x, 39x. 12 vezes 52, aqui ó, 12 vezes 52, que o pontinho é vezes, 624. Como eu quero somente o x, então esse 39 passa dividindo aqui embaixo dos 624, que dá 16. Então, para obter 52 pontos, há necessidade de acertar 16 questões. O exercício 2 já fala de um automóvel que percorreu 272 quilômetros, com 32 litros de etanol. Se ele encher o seu tanque, que é de 50 litros, quantos quilômetros ele poderá percorrer? Então, separando aqui na coluna distância e litros de etanol. Então, 72 quilômetros, 32 litros. Com 50 litros, eu não sei. Então, é o meu X. Então, agora eu tenho que se eu aumento etanol, eu vou conseguir andar mais com o carro. Então, aumenta etanol, aumenta a distância que o carro pode andar. Com isso, eu tenho que uma multiplicação de novo, que a gente diz cruzada, né? Que é 32 vezes x, ó, o x eu multiplico pelo 32, dá 32x. 72 vezes 50, 13.600. Como eu quero o x, então esse 32 ele passa aqui embaixo, ó, dividindo o 13.600. 13.600 dividido por 32, 425. Então, com 50 litros, ele consegue percorrer 425 quilômetros. O exercício 3 já fala que se deseja encher um tanque, e que para encher esse tanque serão utilizadas 60 vasilhas de 6 litros cada vasilha, ó, cada uma. Então, aqui, ó, quando eu separo vasilhas e quanto cabe em cada vasilha, eu tenho 60, essas 60 vasilhas de 6 litros. Mas, se eu pegar uma vasilha menor de 2 litros, quantas eu vou precisar para encher o mesmo tanque? Então, nós temos que a capacidade da vasilha diminui, né? De 6 passou para 2 litros. Com isso, eu vou precisar de mais vasilhas, porque elas estão menores. Então, diminui o tamanho da vasilha, vai aumentar quantidade de vasilhas para encher o tanque. Então, diminui, aumenta, ó, inverso. Acontece coisas contrárias. Então, eu tenho inversamente proporcional essa razão, nessa proporção entre vasilhas e capacidade. Então, quando eu coloco na forma de fração, 60 sobre x, as vasilhas, e a capacidade 6 sobre 2, eu já não vou multiplicar mais cruzado, como a diretamente.
Eu multiplico aqui na própria linha, ó. 60 vezes 6, ó, 360. X vezes 2, aqui, ó, x vezes 2, 2x. Como eu quero apenas x, eu divido tudo por 2, porque aí 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica x igual. Se eu dividir de um lado, tem que dividir do outro, ó. 360 dividido por 2, 180. Então, se cada vasilha tiver 2 litros, eu vou precisar de 180 vasilhas para encher o tanque. No exercício 4, para uma festa de aniversário, o Pedro, ele precisaria de 30 latas de 200 ml. Né? Então, aqui, ó, latas e capacidade da lata. Então, eu relacionei 30 latas de 200 ml. Mas, se ele resolver pôr em latas de 600 ml, quantas latas ele vai precisar? Então, aqui eu já aumentei o tamanho da lata, ó, aumentou de 200, passou para 600. Com isso, eu não preciso de tantas latas, né? Porque se elas estão maiores, são menos latas para colocar, para ter de refrigerante na festa. Então, aumenta a capacidade, diminui o número de latas. Então, é uma proporção inversa também, ó. Aumenta, diminui. Então, são inversamente proporcionais. Comparando, escrevendo na forma de fração, 30 sobre x, 200 sobre 600. Como é inversa, é multiplicação em linha. Então, vou fazer aqui o 600 vezes x, né? Porque tanto faz quem eu faço primeiro. 600x. 30 vezes 200, 6.000. Como eu quero x, eu dividi tudo, ó, por 600. Porque daí aqui dá 1, posso cancelar, fica x. 6.000 dividido por 600, 10. Então, de 600 ml, ó, reduz o número de latas. Vou precisar apenas de 10 latas. E o último exercício aqui, uma empresa, se ela possui 14 funcionários, ela consegue produzir 500 peças, mas ela contratou mais 7 funcionários, ó, mais 7. Então, eu tenho que 14 mais 7 vai dar 21. Então, agora eu relaciono aqui, né? Eu separo e relaciono funcionários e peças. 14 funcionários produz 500 peças. Com mais 7, 21. Então, esses 21 vão produzir quanto? X. Então, aqui, se eu aumento o número de funcionários, né, 14 para 21, eu vou aumentar a quantidade da produção, porque é mais gente trabalhando. Então, aumenta funcionário, aumenta peças produzidas. Então, ó, acontece coisas iguais, aumenta, aumenta. Então, é diretamente proporcional. Então, eu multiplico cruzado, né? Como a gente costuma dizer. Então, 14 vezes x, porque tanto faz quem vai multiplicar primeiro, mas tem que ser o de cima com o de baixo da outra razão, da outra fração. Então, 14 vezes x, 14x. Aí, o de baixo com o de cima da outra fração. 500 vezes 21, 10.500. Divido tudo por 14, porque eu quero ficar só com x. 14 dividido por 14 dá 1. 10.500 dividido por 14, né? Porque a fração é divisão. Então, é 10.500 dividido por 14. 750 peças. E com isso, a gente finaliza essa parte de grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional.